Boa tarde, senhores diretores, senhor procurador-chefe, senhor chefe de gabinete e, claro, a todos que nos assistem pelo canal da SUSEP no YouTube. São 17 horas e 17 minutos do dia 14 de julho de 2022. Eu vou passar a chamar os nossos diretores para compor o nosso mosaico. Diretoria Técnica 1, Dr. Marcelo Rocha. Boa tarde, senhor superintendente, senhores diretores, senhor chefe de gabinete, senhor procurador-chefe. Boa tarde, Marcelo. Diretoria Técnica 2, Dr. Augusto Coelho. Boa tarde, superintendente, todos aqueles que integram o nosso conselho diretor. Boa tarde, Dr. Augusto. Diretoria Técnica 3, Dr. José Nagano. Boa tarde, senhor superintendente, boa tarde, demais diretores e todos aqueles que nos acompanham aí através do canal do YouTube. Boa tarde, doutor Nagano. Queremos registrar que o diretor Carlos Queiroz, da Diretoria Técnica 4, se encontra em férias, motivo pelo qual a sua ausência, então, está justificada. Senhor Procurador-Chefe, doutor Paulo Penido, boa tarde. Senhor superintendente, senhores diretores, senhor chefe de gabinete e a todos que assistem nossa reunião no YouTube, boa tarde. Boa tarde, doutor Paulo. E o nosso chefe de gabinete, o senhor Walter Nagal. Boa tarde, Walter. Boa tarde, senhor superintendente, senhores diretores, senhor procurador-chefe e a todos que nos assistem no canal da SUSEP no YouTube. Boa tarde, senhor Walter. Bem, verificado o quórum, declaro aberta a 14ª reunião deliberativa do Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados do ano de 2022, sendo realizada por videoconferência e gravada para posterior disponibilização. Passaremos agora a deliberar sobre os itens da pauta. Informo que todos os processos foram distribuídos aos membros deste Conselho com antecedência de 5 dias, ficando dispensada a leitura dos relatórios. Registro também que, conforme acordado previamente com os membros deste Conselho, os itens número 4 a 9, que correspondem a processos de julgamento, todos com votos da relatoria do diretor Marcelo Rocha, serão apresentados e votados em bloco. Informo que a pauta desta reunião foi disponibilizada no sítio eletrônico da SUSEP e apresento a seguir os itens para deliberação. O item número 1 é a aprovação da ata da reunião ordinária ocorrida em 30 de junho de 2022. A referida ata foi distribuída aos membros deste Conselho para leitura com antecedência regulamentar, ficando dispensada a sua leitura neste momento. Pergunto aos senhores diretores se estão de acordo com o teor da ata. Diretoria Técnica 1, senhor Marcelo. De acordo. Diretoria Técnica 2, Augusto Coelho. De acordo. Diretoria Técnica 3, José Nagano. De acordo. Eu também estou de acordo com o teor da ata. Fica, então, aprovada a ata da reunião ordinária do Conselho Diretor, ocorrida em 30 de junho de 2022. Passemos agora a deliberar sobre os itens da minha relatoria. O item número 2 trata do processo número 15.414.611.633
22/2018-91, cujo assunto é a proposta de resolução SUSEP que atualiza a deliberação SUSEP número 236 de 2020, que dispõe sobre os procedimentos de arrecadação e compensação de créditos e parcelamento de débitos, taxa de fiscalização, multa e etc., junto à SUSEP. Apresento a seguir o resumo do meu voto. Trata-se da minuta de resolução SUSEP proposta pela CGFOP, que atualiza a deliberação SUSEP número 236 de 2020, que dispõe sobre os procedimentos de arrecadação e compensação de créditos e parcelamento de débitos relativo à taxa de fiscalização, multas administrativas, pecuniária, cominatória, multa aplicada em inquérito administrativo e outras exações fiscais no âmbito desta autarquia. A referida minuta foi submetida a este Conselho na reunião de 24 de março de 2022, que aprovou sua submissão ao processo de consulta pública pelo prazo de 15 dias, acompanhada da correspondente exposição de motivos e do quadro comparativo com a versão vigente. A consulta pública número 02/2022 contou com um único participante, a CNSEG, que apresentou 5 sugestões de alteração, que foram analisadas, consolidadas e sintetizadas no quadro de sugestões anexado aos autos. A nova versão da minuta contemplou também ajustes redacionais visando adequar a redação proposta à nova norma de pendências, ao alerta quanto à possibilidade de inclusão de eventuais devedores nos órgãos de serviço de proteção ao crédito, além de outros ajustes redacionais, de modo a tornar a nova minuta aderente às regras de peticionamento eletrônico e de envio de documentos às sociedades supervisionadas por meio do sítio eletrônico da SUSEP. Adicionalmente, a unidade proponente registra que os ajustes processados na nova versão da minuta, apontados no quadro de sugestões, não demandam nova análise jurídica, sendo desnecessária nova oitiva da Procuradoria Federal da SUSEP, além daquelas já consignadas nos autos. Além disso, apresenta novo quadro comparativo, contemplando todos os ajustes efetivados na minuta e nota técnica da análise de impacto regulatório, AIR, que, em conclusão, caracteriza a sua dispensa com base no artigo 4º do Decreto número 10.411, de 30 de junho de 2020. A competência deste Conselho para deliberar sobre a matéria está contida no inciso 8 do artigo 9º do Regimento Interno, anexo à Resolução CNSP número 428 de 2021. Por todo o exposto, acompanhando a proposta da unidade proponente, submeto a deliberação deste colegiado com o meu voto favorável à aprovação a minuta de resolução SUSEP, que dispõe, no âmbito da autarquia, sobre os procedimentos de arrecadação e restituição de créditos e parcelamento de débitos relativos à taxa de fiscalização, multa administrativa pecuniária e cominatória, por aplicação de penalidade em processos administrativos de qualquer natureza, multa aplicada a título de sanção pecuniária por força de inquérito administrativo, multa prevista em contratos administrativos e demais créditos vinculados à SUSEP e da outras providências. Este é o resumo do meu voto, da minha relatoria. Pergunto, então, se algum diretor gostaria de se manifestar.
Não havendo manifestação, abro então para a votação. Diretoria Técnica 1, senhor Marcelo Rocha. De acordo. Obrigado. Diretoria Técnica 2, senhor Augusto Coelho. De acordo. Obrigado. Diretoria Técnica 3, senhor José Nagano. De acordo. Fica aprovada por unanimidade, nos termos do voto de minha relatoria, a minuta de resolução SUSEP, que atualiza a deliberação SUSEP número 236 de 2020, que dispõe sobre os procedimentos de arrecadação e compensação de créditos e parcelamento de débitos junto à SUSEP. Passando ao item número 3, que trata do processo número 15.441.652/2021-47, cujo assunto é a proposta de resolução SUSEP que atualiza o Código de Ética da Autarquia, aprovado pela deliberação SUSEP número 135 de 2009. Apresento a seguir o resumo do meu voto. Trata-se da minuta de resolução SUSEP encaminhada a este Conselho pela senhora presidente da Comissão de Ética da SUSEP, com proposta formulada por aquela comissão no sentido da alteração do Código de Ética da Autarquia, aprovada pela deliberação SUSEP número 135 de 2009. A referida proposta foi apresentada pela comissão em consonância com o Plano de Integridade da SUSEP, aprovado para o ciclo 2020-2022, no que se refere às iniciativas prospectadas com vistas a fortalecer a autarquia em relação à capacidade de gestão e de lidar com situações que envolvam possíveis violações à integridade. No que diz respeito ao rito processual, nos termos da resolução SUSEP número 14 de 2022, o processo foi regularmente instruído com exposição de motivos, a oitiva das unidades internas potencialmente impactadas, os quadros comparativos da minuta em relação ao normativo vigente e consolidando as sugestões internas capituladas, e a versão final da minuta de resolução CNSP. Considerando o disposto no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 3º do Decreto número 10.411 de 2020, fica evidenciada a inaplicabilidade da análise de impacto regulatório para a minuta em tela. Pelas mesmas razões, não é pertinente ao caso a realização da consulta pública. Quanto à manifestação jurídica sobre a matéria, a Comissão de Ética da SUSEP, na qualidade de unidade proponente da presente proposta normativa, entendeu não ser necessária, em razão da ausência de dúvidas nessa seara. Deste modo, em respeito aos parágrafos 1º e 2º do artigo 11 da Resolução SUSEP número 14 de 2022, o processo foi disponibilizado ao órgão jurídico desta autarquia, simultaneamente a sua disponibilização aos membros deste colegiado, restando a manifestação expressa do procurador-chefe na reunião deste conselho. A competência do conselho diretor para deliberar sobre a matéria tem respaldo no inciso 8 do artigo 9º do Regimento Interno da SUSEP, anexo à resolução número CNSP número 428 de 2021. Diante da presente exposição, submeto o assunto à deliberação deste conselho, deste colegiado, com meu voto favorável à aprovação da minuta de resolução SUSEP,
que aprova o Código de Ética Profissional do Agente Público da Superintendência de Seguros Privados. Este é o meu voto e a minha relatoria. Pergunto, então, se algum diretor gostaria de se manifestar. Não havendo manifestação dos diretores, como citado em minha relatoria, pergunto ao procurador-chefe, Dr. Paulo Penido, se ele gostaria de se manifestar. O parecer da Procuradoria é favorável à aprovação da proposta. Muito obrigado, Dr. Paulo. Eu quero, antes de passar para o próximo item, parabenizar o trabalho feito pela nossa comissão de ética, que nos trouxe até este momento, até a deliberação deste colegiado, e o faço em nome da presidente da comissão de ética, a senhora Ananda. Parabéns a todos que integram a comissão de ética. Eu ainda não chamei para votação, né? Não havendo manifestação dos diretores e tendo passado aí pela exposição do nosso procurador-chefe, eu vou passar, então, para a votação. Diretoria Técnica 1, Marcelo Rocha. De acordo. Diretoria Técnica 2, Augusto Coelho. De acordo. Diretoria Técnica 3, José Nagano. De acordo, senhor superintendente. Obrigado, senhores diretores. Fica, então, aprovada por unanimidade, nos termos do voto de minha relatoria, a minuta de resolução SUSEP, que atualiza o Código de Ética da Autarquia, aprovado pela deliberação SUSEP número 135 de 2009. Dando sequência, passo a palavra ao diretor Marcelo Rocha para que proceda a relatoria em bloco dos itens número 4 a 9. Marcelo, a palavra está consigo. Obrigado, senhor superintendente. Vamos tratar aqui de 6 processos administrativos sancionadores no âmbito desse colegiado, processos de confirmação de aplicação de penalidade, onde regimentalmente os diretores tomaram ciência do relatório e do voto previamente, aos quais eu me reporto aqui para finalizar a votação, pedindo vênia apenas para subdividir esses 6 processos, porque os itens 4 e 6 da pauta, a confirmação é parcial da aplicação da penalidade, afastando-se a aplicação de multa imposta à pessoa jurídica, declarando-se extinta a punibilidade no âmbito administrativo, mantendo-se, entretanto, em relação à pessoa natural. Isso para os itens 4 e 6. Em relação aos itens 5, 7, 8 e 9, eu me manifesto no sentido de confirmar a aplicação das penalidades impostas pela área de julgamentos. Muito obrigado, doutor Marcelo. Após a leitura do voto e resumo do relator, eu pergunto, então, se algum diretor gostaria de se manifestar. Não havendo manifestação, abro para votação. Diretoria Técnica 2, Augusto Coelho. De acordo com o relator. Diretoria Técnica 3, José Nagano. Também acompanho o relator, o senhor superintendente. Eu também sigo com o voto dos demais, dos diretores e do relator. Assim sendo, ficam aprovadas por unanimidade as penalidades propostas para os itens 4 a 9 na forma dos votos do relator. Continuando, eu devolvo a palavra ao diretor Marcelo Rocha para que proceda à relatoria do item número 10. Marcelo. Senhores membros do Conselho Diretor, vão me permitir fazer aqui um brevíssimo resumo do voto,
Trata-se de proposta para colocar em consulta pública uma minuta de resolução do CNSP que dispõe sobre as operações de cessão e aceitação de resseguro e retrocessão e sua intermediação, as operações de cosseguro, as operações em moeda estrangeira e as contratações de seguro no exterior. A revisão consolida diversos normativos esparsos que tratam dos temas, moderniza dispositivos e os compatibiliza com regulamentos editados recentemente pelo CNSP e por esta autarquia. Além disso, a minuta veicula importante alteração na regra do limite de cessão global, atualmente previsto no artigo 16 da Resolução CNSP 168/07, visando maior alinhamento aos objetivos estratégicos em voga na autarquia. A iniciativa faz parte do Plano de Regulação para o ano de 2022, Resolução SUSEP 11 de 2022, e dá cumprimento ao Decreto 10.139 de 2019, que determinou a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto, famoso revisaço. A instrução processual atendeu os requisitos regulamentares e, no que se refere à análise de impacto regulatório, a CGREIS argumentou que a proposta se enquadra na hipótese de dispensa prevista no inciso 7 do artigo 4º do Decreto 10.411 de 2020, pelo fato de reduzir exigências regulatórias. Quanto à análise técnica da proposta, no processo de construção do texto, foram realizados debates com representantes do mercado supervisionado, que permitiram identificar oportunidades de aprimoramento da legislação. A proposta foi desenhada em conformidade com o contexto regulatório vigente, orientado para a simplificação normativa, desburocratização, pelo fomento à inovação e pelo estímulo ao desenvolvimento dos mercados de seguros e resseguros. Neste ponto, destaque e agradeço as valiosas contribuições recebidas de diversas áreas da SUSEP. A revisão padroniza terminologias, atualiza referências, elimina redundâncias e implementa melhorias na técnica legislativa, de se mencionar também o alinhamento com as recomendações da IAS. Sob o prisma da sistematização da legislação, a minuta tem o mérito de consolidar em diploma único regras que hoje estão previstas em 25 resoluções do CNSP, que se propõem sejam revogadas, e ainda endereçar a revogação de 2 circulares da SUSEP. Essa providência, além de facilitar a compreensão global dos temas, dará cumprimento ao que determina o parágrafo 1º do artigo 7º do Decreto 10.139 de 2019. O normativo vem estruturado em 9 capítulos, dos quais destaco em especial o artigo 6º, que veicula a já mencionada mudança na regra vigente do limite de cessão global, que precisa ser observado por seguradoras e resseguradores locais. Passa-se a adotar uma abordagem mais principiológica, com ênfase na avaliação qualitativa dos programas de resseguro adotados pelas supervisionadas em substituição ao limite fixo de cessão. À luz desse cenário, a experiência acumulada pelas áreas de supervisão indica que o modelo atual de controle dos limites objetivos de cessão precisa ser aprimorado. E aí, já passando aqui para a conclusão, para além de atender ao plano de regulação e ao comando do Decreto 10.139 de 2019, a proposta racionaliza o manejo do estoque regulatório por meio da consolidação de diversos normativos, que, elaborados em contextos históricos distintos do atual, careciam de atualização. Quanto à revisão do limite de cessão e resseguro e retrocessão, conclui-se que a regra atual, cujo propósito é estimular a retenção de prêmios, tem dificultado o aproveitamento integral dos benefícios oriundos da utilização desses institutos. É de se ponderar ainda que a inexistência de um balizamento infralegal acerca dos requisitos mínimos para a gestão desses processos, especialmente após passada mais de uma década da abertura do mercado, é uma lacuna que precisava ser trabalhada pelo regulador. Nesse sentido, além do alinhamento às práticas internacionais, o novo regulamento permitirá a redução de custos de observância, a ampliação da capacidade de assunção de riscos, a melhoria da condição de solvência e a viabilização de novos negócios, a partir do aproveitamento da expertise dos resseguradores. Sob esse ângulo, observa-se complementariedade deste projeto com as reformas que culminaram com a edição da Resolução CNSP
422 de 2021, no sentido de se fomentar a formação de um hub latino-americano de resseguros no Brasil. Dessa forma, tenho que a proposta normativa se alinha aos objetivos estratégicos de simplificar a regulação dos mercados e de construir um ambiente favorável ao desenvolvimento de um mercado competitivo, transparente, inovador e com maior cobertura que constam do Plano Estratégico 2020-2023 da SUSEP. Pelo exposto, submeto à consideração de Vossas Senhorias minuta de resolução do CNSP, que dispõe sobre as operações de cessão e aceitação de resseguro e retrocessão em sua intermediação, as operações de cosseguro, as operações de moeda estrangeira e as contratações de seguro no exterior, com meu voto favorável à sua colocação em consulta pública, pelo prazo de 30 dias, nos termos do artigo 21 da Resolução SUSEP número 14 de 2022, é assim como voto. Muito obrigado, diretor Marcelo Rocha. Após a leitura do voto e resumo do relator, pergunto eu, então, se algum diretor gostaria de se manifestar. Não havendo manifestação, abro, então, para a votação. Diretoria Técnica 2, senhor Augusto Coelho. De acordo. Diretoria Técnica 3, José Nagano. De acordo. Eu também sigo com o voto dos demais diretores, do relator, e quero destacar aqui, doutor Marcelo, o trabalho realizado pela sua equipe, pela sua diretoria, nesta exposição aí, regulação sobre o resseguro. Parabéns a todos. Um trabalho extremamente oportuno, apropriado para esse momento. Fica, então, aprovada por unanimidade, nos termos do voto do relator, a submissão à consulta pública pelo prazo de 30 dias da minuta de resolução CNSP que dispõe sobre as operações de cessão e aceitação de resseguro e retrocessão e sua intermediação, as operações de cosseguro, as operações em moeda estrangeira e as contratações de seguro no exterior. Dando prosseguimento, passo a palavra ao diretor Augusto Coelho para que proceda a relatoria do item número 11. Diretor Augusto, a palavra está consigo. Obrigado, superintendente. O item 11 trata do processo 15414-606-184-2022-45. A presente proposta de minuta de circular é resultado da análise efetuada pela CGCEP/Comas, né? No que se refere às normas que regulamentaram o seguro habitacional, incluídas no tema 5 do anexo da Resolução SUSEP número 11, de 14 de janeiro de 2022, né, que aprovou o plano de regulação da SUSEP para o corrente exercício, que descreve, né, a atualização da regulamentação vigente sobre o seguro habitacional, objetivando maior clareza quanto às coberturas oferecidas e o seu real propósito perante os consumidores. O objetivo principal da minuta apresentada é atualizar/adaptar as disposições constantes da Circular SUSEP 400, né, de 2010, sem alteração de mérito, aos ditames do Decreto 9.191 de 2017, que estabelece as normas e diretrizes para elaboração, redação, alteração, consolidação e encaminhamento de propostas de atos normativos ao Presidente da República pelos ministros de Estado. Cabe ressaltar que este trabalho de revisão foi realizado de forma conjunta com a revisão da Resolução CNSP número 205, e da Resolução CNSP 212, que dispõe sobre o seguro habitacional. As demais circulares relacionadas ao seguro habitacional tratavam especificamente da apólice extinta do SH/SFH e já foram revogadas por meio da circular SUSEP 630 de maio de 2021. Quanto à forma, ressalto que o processo foi devidamente instruído, conforme prevê a Resolução 14 SUSEP, de 2022,
que disciplina o processo normativo interno SUSEP. Foi dispensada a análise de impacto regulatório da consulta pública por se tratar de ato normativo considerado de baixo impacto e sem revisão de mérito, que visa a atualização de norma considerada obsoleta e que reduz exigências com o objetivo de diminuir os custos regulatórios. Propõe, por fim, que a publicação do normativo de que trata este processo se dê em data próxima ou posterior à expedição da resolução CNSP, que dispõe sobre o seguro habitacional, que é objeto do processo SUSEP 154-605-958/2022-11, em decorrência da delegação de competência estabelecida em tal resolução do CNSP, e que as datas de entrada em vigor de ambos os normativos sejam coincidentes, ou seja, quando a votação da resolução, a entrada em vigor, resolução e circular, datas coincidentes. Assim, submeto à consideração do Conselho a minuta de circular SUSEP, com meu voto favorável à sua aprovação. Obrigado, diretor Augusto. Após a leitura do voto e resumo do relator, pergunto se algum diretor gostaria de se manifestar. Não havendo manifestação, abro então para a votação. Diretoria Técnica 1, Marcelo Rocha. De acordo com o diretor relator. Diretoria Técnica 3, José Nagano. Também acompanho o relator, de acordo. Eu também sigo com o relator e o voto dos demais diretores. Fica então aprovada por unanimidade, nos termos do voto do relator, a minuta de circular SUSEP, que dispõe sobre o custo efetivo do seguro habitacional, CESH. Dando sequência, devolvo a palavra ao diretor Augusto Coelho para que proceda à relatoria do item número 12. A palavra está consigo, Augusto. Obrigado mais uma vez, superintendente. O item 12, ele trata da minuta de resolução CNSP, que estabelece as diretrizes gerais aplicáveis à oferta pelas sociedades seguradoras de serviços de assistência complementares ao seguro. A proposta de revisão da resolução CNSP número 102 de janeiro de 2004, a qual regulamenta a oferta pelas sociedades seguradoras de serviços de assistência caracterizados como atividades complementares ao seguro. Para este processo de revisão, a minuta de nova resolução CNSP consolida em um único normativo as disposições constantes dos seguintes normativos: a resolução CNSP 102 de 2004, que regulamenta a oferta pelas sociedades seguradoras de serviços de assistência caracterizados como atividades complementares ao seguro, a circular SUSEP número 310 de 2005, que regulamenta a oferta pelas sociedades seguradoras de serviços de assistência caracterizados como atividades complementares aos contratos de seguro e estabelece a diferenciação entre estes serviços e as garantias similares oferecidas em contratos de seguro, e a circular SUSEP número 318 de 2006, que altera dispositivo da circular 310 de 2005. Assim, esta minuta ora submetida à apreciação pretende revogar a atual resolução CNSP 102 de 2004, enquanto que as circulares SUSEP ora citadas deverão ser revogadas por meio de uma circular SUSEP específica para tal fim, conforme processo também pautado nesta reunião do Conselho Diretor. Então, nesta consolidação foram excluídos: 1. Os dispositivos que tratavam de questões de natureza contábil, considerando que eles serão incluídos pela Coordenação Geral de Regulação Prudencial, CGREP, na circular SUSEP 648 de 2021, que dispõe sobre as normas contábeis a serem observadas pelo mercado supervisionado. E
os dispositivos que se tornaram desatualizados em razão da publicação de normas posteriores, em especial a Circular SUSEP 620 de 2020 e a Circular SUSEP 621 de novembro de 2021. Finalmente, no que se refere à incorporação dos dispositivos das citadas circulares na nova minuta de resolução, foram efetuados ajustes textuais e de forma em relação ao texto original das mencionadas circulares, em especial visando adequar o texto à formatação regulamentada pelo Decreto 9.191 de 2017 e à necessidade, quando cabível, de melhoria técnica legislativa. Quanto à forma, ressalto que o processo foi devidamente instruído, conforme prevê a Resolução 14 SUSEP, dispensada a análise de impacto regulatório e a consulta pública, tendo em vista tratar-se de alterações de forma e de baixo impacto no mercado supervisionado segundo a análise da área técnica responsável. E, por fim, eu submeto à consideração deste Conselho Diretor a minuta de resolução CNSP, com o meu voto favorável à sua aprovação e posterior encaminhamento ao CNSP, ressaltando que a entrada em vigor do presente normativo deverá coincidir com a entrada em vigor da circular SUSEP, que será apresentada a seguir, e com a revisão da circular SUSEP 648, proposta pela CGREP, ou seja, 1º de janeiro de 2023. É como voto. Obrigado, diretor Augusto. Após a leitura do voto e resumo do relator, pergunto se algum diretor gostaria de se manifestar. Não havendo manifestação, abro então para a votação. Diretoria Técnica 1, Marcelo Rocha. De acordo com o voto do diretor relator. Diretoria Técnica 3, José Nagano. Também acompanho o relator, de acordo. Eu também sigo com o voto do relator e com dos demais diretores. Sendo assim, fica aprovada por unanimidade, nos termos do voto do relator, a minuta de resolução a minuta de resolução CNSP, que estabelece as diretrizes gerais aplicáveis à oferta pelas sociedades seguradoras de serviços de assistência complementares ao seguro. Prosseguindo, devolvo a palavra ao diretor Augusto Coelho para que proceda à relatoria do item número 13 da nossa pauta. Diretor Augusto. Mais uma vez, obrigado, superintendente. É o último processo pautado pela nossa diretoria. Processo número 13, 154-14-612-565-2022-63. A minuta de circular SUSEP que revoga a circular 310 e circular 318. Esse processo é a continuação do processo anterior e trata-se de proposta de revogação das seguintes circulares SUSEP que tratam do serviço complementar de assistência. Circular SUSEP 310, de 2005, mais uma vez, regulamenta a oferta pelas sociedades seguradoras de serviços de assistência, caracterizados como atividades complementares aos contratos de seguros, e estabelece a diferenciação entre estes e as garantias similares oferecidas em contratos de seguro, e a Circular SUSEP 318, que altera o dispositivo da Circular SUSEP 310 de 2005. Então, como explicado no processo anterior, a revogação das referidas circulares se dá em razão da incorporação de seus dispositivos em minuta de resolução CNSP, ou na revisão circular SUSEP 648 de novembro de 2021. Quanto à forma, ressalto que o processo foi devidamente instruído, de acordo com a resolução SUSEP 14, mais uma vez dispensada a análise de impacto regulatório e a consulta pública, tendo em vista tratar-se de revogação normativa. Assim, submeto à consideração do Conselho Diretor a minuta de circular SUSEP, com meu voto favorável à sua aprovação, ressaltando a entrada em vigor no presente normativo
que deverá coincidir com a entrada em vigor da resolução CNSP aprovada no processo anterior e com a revisão da circular SUSEP 648, proposta pela CGREP, ou seja, 1º de janeiro de 2023, é assim como voto. Obrigado, diretor Augusto. Após a leitura do voto e resumo do relator, pergunto então se algum diretor gostaria de se manifestar. Não havendo manifestação, abro para votação. Diretoria Técnica 1, Marcelo Rocha. De acordo com o voto do diretor relator. Obrigado, doutor Marcelo. Diretoria Técnica 3, José Nagano. Também acompanho o relator, de acordo. Eu também sigo com o voto do relator e com os demais diretores. Desta forma, fica aprovada por unanimidade, nos termos do voto do relator, a minuta de circular SUSEP, que revoga a circular SUSEP número 310, de 19 de dezembro de 2005, e a circular SUSEP número 318, de 2 de fevereiro de 2006. Muito obrigado, diretor Augusto Coelho. Em continuação, passo a palavra ao diretor José Nagano para que proceda a relatoria do item número 14. Diretor Nagano. Muito obrigado, senhor superintendente. Passo aqui a relatar o processo SUSEP 15.414.616889/2020-17. A proposta de resolução CNSP que dispõe sobre medidas prudenciais preventivas, MPP, destinadas a preservar a estabilidade e a solidez do Sistema Nacional de Seguros Privados, do Sistema Nacional de Capitalização e do regime de previdência complementar e assegurar a solvência, a liquidez e regular o funcionamento das supervisionadas. A insolvência, né, de uma supervisionada pode representar uma grande ameaça não só para os seus segurados, mas também para a estabilidade dos mercados regulados e do sistema financeiro como um todo, especialmente no caso de instituições muito grandes, interconectadas ou complexas para serem fechadas abruptamente. Nesse sentido, a presente iniciativa tem por objetivo principal permitir uma ação mais tempestiva, ágil e proativa da SUSEP, sempre frente a situações que configurem tal risco, de forma a minimizar o potencial impacto econômico e social dele decorrente. Desta forma, as MPPs permitem que a supervisão da SUSEP, com base em uma avaliação de risco, imponha às supervisionadas ações, restrições ou requisitos adicionais aos previstos na regulação prudencial vigente, como forma de impedir o agravamento dessas situações ou de viabilizar sua solução. Esse tipo de atuação está em linha com as melhores práticas internacionais e com as recomendações expressas no ICP-10, né, da AIS, e que, a nível nacional, o Banco Central do Brasil e a Previc já possuem regulações que tratam de medidas prudenciais preventivas. No caso do Banco Central, CMN 4019, de 29 de setembro de 2011, e Instrução Previc, número 15, de 8 de dezembro de 2017. Vale destacar ainda que, no âmbito da SUSEP, desde 2018, começou-se a desenvolver um conjunto de ações com participação de diversas áreas de supervisão, para promover a maior eficiência nos objetivos de supervisão da autarquia. Além da tramitação interna na SUSEP por todas as áreas impactadas, a norma proposta foi objeto de contribuição da sociedade civil por meio de edital de consulta pública número 3 de 2022, processo SEI 1297709. No âmbito da referida consulta, houveram 72 contribuições,
das quais 35% foram acatadas ou acatadas parcialmente, todas devidamente registradas no processo. Quanto à análise jurídica da proposta, a Procuradoria Federal, junto à SUSEP, analisou a matéria, considerando as ponderações, a mesma não congrega óbices à regular tramitação da minuta de resolução. Por fim, quanto à vigência, proponha que seja estabelecida em 1º de setembro de 2022, conforme regra geral prevista no artigo 4 do Decreto 10.139, de 28 de novembro de 2019. Senhores diretores, estas são as razões, pelas quais submeto a minuta de resolução CNSP sobre o processo SEI 13.86.012, a apreciação de vossas senhorias com meu voto favorável à sua aprovação para posterior para que seja submetida à deliberação do CNSP. Obrigado, diretor Nagano. Após a leitura do voto e resumo do relator, pergunto eu se algum diretor gostaria de se manifestar. Não havendo manifestação, abro para votação. Diretoria Técnica 1, Marcelo Rocha. De acordo com o voto do diretor relator. Diretoria Técnica 2, Augusto Coelho. De acordo com o voto. Eu também sigo com o voto do relator e com os demais diretores. Dessa forma, fica aprovada por unanimidade, nos termos do voto do relator, a minuta de resolução CNSP, que dispõe sobre medidas prudenciais preventivas destinadas a preservar a estabilidade e a solidez do Sistema Nacional de Seguros Privados, do Sistema Nacional de Capitalização e do regime de previdência complementar, e a assegurar a solvência, a liquidez e o regular funcionamento das supervisionadas. Dando sequência, retorno a palavra ao diretor José Nagano para que proceda à relatoria do item número 15 da nossa pauta. Diretor Nagano, a palavra está consigo. Muito obrigado, senhor superintendente. Novamente, relato aqui o item 15 do processo SUSEP, número 15, 414631040 de 2019 e hífen 21. A proposta de circular que altera a circular SUSEP 631 de 28 de junho de 2021, que estabelece regras sobre a previsão orçamentária da seguradora líder do consórcio DPVAT, a natureza, as características e a execução das despesas, o controle e a supervisão da administração dos recursos do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, as pessoas transportadas ou não, seguro DPVAT. Trata-se de proposta de circular que altera de forma pontual, vale ressaltar, a circular SUSEP 621, de 28 de junho de 2021, que estabelece regras sobre a previsão orçamentária da seguradora do consórcio DPVAT. O objetivo da proposta normativa é aumentar de 1 mês para 45 dias após o final do trimestre a entrega pela seguradora líder do relatório com detalhamento por fornecedor, projeto ou atividade de todas as despesas executadas com recursos do seguro DPVAT. Nesse sentido, a CGFIP, principal área identificada como área técnica impactada, sendo consultada acerca da proposta normativa, informou não haver óbices à alteração normativa. O mesmo relacionado ao Comitê Técnico da SUSEP, COTEC, em reunião realizada em 7/6/2022. Também não vislumbrou óbices para a continuidade da tramitação. Quanto à análise jurídica da proposta, a Procuradoria Federal, junto à SUSEP, analisou a matéria e não vislumbrou óbices jurídicos à sua aprovação.
Por fim, quanto à vigência, proponho que seja estabelecido 1º de agosto de 2022, conforme regra geral prevista no artigo 4 do Decreto 10.139, de 28 de novembro de 2019. Estas são as razões, senhores diretores, pelas quais submeto a minuta de circular sob o número SUSEP 1348442 à apreciação de vossas senhorias, como voto favorável à sua aprovação. Muito obrigado, diretor Nagano. Eu, antes de verificar se algum diretor gostaria de se manifestar, eu quero apenas aqui e fazer uma retificação durante a sua relatoria, diretor Nagano, que o senhor citou o número da circular como sendo 621. Eu quero apenas retificar que circular SUSEP número 631, de 28 de junho de 2021, apenas para ficar registrado. Algum diretor gostaria de fazer alguma manifestação? Bem, não havendo manifestação, abro então para a votação. Diretoria Técnica 1, Marcelo Rocha. De acordo com o voto do diretor relator. Diretoria Técnica 2, Augusto Coelho. De acordo com o voto do diretor relator. Eu também sigo com o voto do relator e os demais diretores. Desta forma, fica aprovada por unanimidade, nos termos do voto do relator, a minuta de circular que altera a circular SUSEP número 631, de 28 de junho de 2021, que estabelece regras sobre a previsão orçamentária da seguradora líder do consórcio DPVAT. A natureza, as características e a execução das despesas, o controle e a supervisão da administração dos recursos do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga a pessoas transportadas ou não. Seguro DPVAT. Muito obrigado, diretor Nagano. Bem, antes de dar por encerrado a nossa reunião de hoje, eu abro então para as considerações finais. Doutor Marcelo, suas considerações finais, por favor. Somente agradecer a todos aí pela participação, nessa reunião de hoje e desejar boa noite a todos. Obrigado, doutor Marcelo. Doutor Augusto, suas considerações finais. Agradecer mais uma reunião tranquila, superintendente. Agradecer a presença de todos e desejar a todos uma boa noite. Obrigado. Doutor Nagano, suas considerações finais, por favor. Eu queria aproveitar o momento, né, e agradecer a toda a equipe técnica que trabalhou aí na resolução, na proposta de resolução, na MPP, medidas prudenciais preventivas. Foi um esforço bastante grande, né, envolveu aí discussão com todo o mercado e demais órgãos reguladores, né, na figura aí do César Neves aí coordenando todo esse processo. E a todos os demais participantes aí uma boa noite. Obrigado, diretor Nagano. Passo a palavra ao nosso procurador-chefe, doutor Paulo Penido, para suas considerações finais e despedida. Bom, mais uma vez agradecer a oportunidade, o aprendizado e desejar boa noite a todos. Nós que agradecemos, doutor Paulo, a todo o trabalho sobre o seu comando oferecido aí pela nossa Procuradoria, avalizando aí os processos que aqui são trazidos. Muito obrigado, doutor Paulo. Ao nosso chefe de gabinete, senhor Walter Nagal, suas considerações. Muito obrigado, senhor superintendente. Não tenho nada a acrescentar, apenas desejar a você, aos diretores, ao procurador-chefe e a todos que nos assistem uma excelente noite. Obrigado, senhor procurador-chefe. Como de costume, eu quero agradecer a nossa
Diretoria de Tecnologia, Informação e Comunicação, sob o comando da competente Valéria Chave, que nos oferece todo esse suporte técnico para a execução da nossa reunião. Diretora Valéria, muito obrigado. Em seu nome, o agradecimento a todos da sua área. Também a nossa ASCOM, nossa assessoria de comunicação, a figura da Thaís Ruco, muito obrigado aí por todo o apoio, orientação ofertado por você e toda a equipe da ASCOM. E, claro, sempre o meu reconhecimento e agradecimento ao brilhante, competente e comprometido trabalho que todos os servidores da SUSEP executam. Antes de encerrar, eu quero aqui registrar que esta reunião de hoje não foi transmitida ao vivo, em cumprimento a determinações da Portaria 5973, de 28 de junho de 2022, editada pela Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Portanto, esta reunião está sendo gravada e será exibida após o período de defeso eleitoral. Desta forma, tendo encerrado a pauta e esgotado todos os itens e não havendo mais nenhuma manifestação dos senhores diretores, passo ao encerramento da reunião. São 18h13. Dou por encerrada a presente reunião deliberativa do Conselho Diretor da SUSEP, agradecendo a toda a nossa diretoria pelos trabalhos realizados, agradecendo a participação de todos, especialmente a vocês que sempre nos prestigiam assistindo à nossa reunião. Tenham todos um ótimo final de tarde. Fiquem com Deus, se cuidem. Muito obrigado.